Boa tarde, a paz do Senhor, meus amados. E nessa tarde eu quero ler para vocês o que se encontra em Jeremias, no capítulo 18, do 2 até onde Deus conceder. Diz assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu bem. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus amados, essa reflexão dessa palavra, ela é clara a cada um de nós e principalmente, meu amado, aqueles que estão precisando de um renovo espiritual. Talvez você esteja precisando de ser renovado espiritualmente. Talvez, meu amado, você esteja precisando de algo mais de Deus. E nessa tarde, neste dia, Deus ele fala contigo. Ele diz: você se dispõe a ir lá na casa do oleiro? Você se dispõe a ver aquilo que o oleiro está fazendo ou que o oleiro quer fazer? Meu amado, nós somos como barro na mão do oleiro. Nós somos como vasos que por várias vezes precisa de uma unção nova, de um renovo, de algo diferente. E assim como Deus falou para Jeremias, e Jeremias desceu ali na casa daquele oleiro, Deus ele pede para cada um de nós: você está disposto a deixar que eu faça de você algo diferente ou algo novo? Jeremias ele desceu, ele se dispôs a ir ali, ele observou, e quando ele chegou lá ele não falou nada, ele ficou olhando, e ele viu que o oleiro estava com um vaso de barro, e que aquele vaso, irmão, ele se quebrou. Mas quando aquele vaso se quebrou, o importante é que o oleiro, ele não pegou aquele bolo de barro e ele jogou fora, não. Mas ele pegou e ele começou a trabalhar novamente sobre aquele vaso de barro. Talvez, meu amado, você esteja se sentindo como um vaso que precisa ser quebrado, que precisa ser amassado, que precisa ser transformado. E não é fácil a gente se dispor a entender de que Deus quer verdadeiramente transformar aquele vaso simples em um vaso mais importante, um vaso melhor. Deus quer fazer de você, meu amado, um vaso novo, tão quanto a mim, porque é necessário que muitas vezes a gente passe pela mão do oleiro novamente. Dói. Eu fico imaginando aquele vaso sendo moldado, amassado, catado, tratado, desenhado. É difícil. Quando Deus pega alguém para estar ali naquela roda onde o oleiro está trabalhando, e o oleiro hoje a qual me refiro é Deus, não é fácil. Talvez você esteja naquela roda, rodando, aquela roda moinho ali na tua vida, e a massa daqui, a massa dali, e muitas vezes você não tem nem entendido qual o projeto e o propósito de Deus para você. Mas que nessa tarde você venha entender de que a tua vida está nas mãos desse oleiro. A Bíblia diz que quando Jeremias viu o oleiro fazer, ele não pegou aquele barro e deixou de lado não, mas ele pegou e ele trabalhou naquele vaso até deixar pronto um vaso novo, um vaso puro, um vaso purificado e um vaso transformado. Meu amado, conosco não é diferente. O Deus que começou a boa obra, ele está operando. Talvez esteja doendo, talvez você não esteja entendendo, você também não precisa entender agora. Mas vai chegar o dia em
em que Deus vai fazer você entender que verdadeiramente você estava como um barro, mas que você vai se ver um vaso transformado, um vaso de honra, um vaso para a glória de Deus. Deus não pega, irmão, a vida daqueles que têm compromisso com Deus e que mesmo estando fraco, mesmo estando passando por problemas, que se sinta rejeitado, ou seja lá o que esteja passando, Deus não deixa de lado, Deus não esquece, principalmente aquele que Deus tem promessa na vida dele. E meu amado, se Deus tem promessa na tua vida, se você mesmo se sentindo aquele vaso que precisa ser refeito, mas você se sentindo fraco, mas se você tiver a confiança de que você está na mão do oleiro, se você pedir a este oleiro que ele transforme a sua vida, ele vai transformar a tua vida. Se você precisa ser cheio novamente, Deus vai fazer. Se você precisa sentir a unção de Deus, Deus vai derramar. Se você precisa sentir a ousadia novamente, Deus vai fazer na tua vida. Embora você esteja passando a circunstância de um vaso na mão do oleiro. Olha, eu fico pensando, primeiro o oleiro ele pega aquele barro, ele cata, ele vai tirando aquelas coisinhas que não prestam, ele amassa o barro e ele ali começa a modelar. Às vezes precisa de um pouquinho de água e para fazer ali é todo um tratamento. Na nossa vida não é diferente, porque nós somos como um vaso na mão do oleiro. É difícil entender que o vaso tem que passar, às vezes, muitas vezes, pelo oleiro novamente, até chegar à forma que o oleiro procura. Nessa tarde, o oleiro é Deus. Nessa tarde, o vaso é você. O barro é você. Você se dispõe a que Deus faça novamente de você um vaso novo? Você vai deixar Deus operar na tua vida para que Ele faça um vaso diferente? Se você se dispõe, meu amado, pode acreditar, pode crer que Deus vai fazer de você esse vaso. Se você não crê, peça a Deus para crer. Se você não tem forças, peça a Deus força, porque Deus está contigo. Deus não te abandona, Deus não te deixa de maneira nenhuma. Deus está dia após dia com você. Deus está dia após dia observando a tua atitude, observando o seu aspecto diante dele de um cristão. E se você precisar, quantas vezes precisar, Ele vai te levar à oleiria para fazer. Nessa tarde, meu amado, receba força, confiança, fé de que Deus está fazendo de você um vaso novo, para que a glória dele seja manifesta através da sua vida, como Deus sempre falou. E Ele fará na tua vida, porque Ele é um Deus fiel. Ele não só fará na tua vida, mas fará na vida dos teus familiares, na vida do teu marido, da tua esposa, na vida dos teus filhos, na vida da tua parentela, porque Deus Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você espera. Deus é fiel, Deus te ama e por isso Ele faz na tua vida da maneira que Ele apraz. Agradeça ao Senhor, seja grato a Deus por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Boa tarde, que Deus continue abençoando a tua vida e a tua família.